E aí, Titinada? Tudo bem com vocês? Bora pra cima. Tamo junto. Já chega dando like aí que eu vou pegar um copinho com água aqui, fechou? Escreve assim, aperta F5 que já começou. Só pegar uma água aqui. E aí, turma? Tudo bem com vocês ou não? Toque, toque, toque. E aí, vocês estão transbordando? Conta pra mim. Vocês acordam de manhã e estão conseguindo deixar jorrar pra fora? Tá saindo de dentro de vocês o que vocês estão aprendendo aqui cedo? Conta pra mim. Ó, Animel, tô fazendo devocional no meu grupo, lendo o Novo Testamento, fazendo oração todos os dias, leio um capítulo. Que massa, Anny. Conta pra mim então o transbordo, ó. Camila escreveu, não. Ó, Pedro, fluindo rios de águas vivas. Como? Quero saber como. Leandro escreveu, transbordando é na Bíblia. Transbordo envolve os outros. Ler a Bíblia é pra você. Quero saber, você tá lendo pros outros? Hum, hum, hum. A Vera escreveu: transbordando melhor, estou assustada, tudo o que está acontecendo. Ó, Carla, cada dia um novo desafio, a palavra no grupo de transbordos. Ó, uma forte. Os hábitos não andam sozinhos. Esse tema bombou no grupo de transbordo ontem. Ok, lá. Eu transbordo quatro grupos de mulheres, sobrenatural, estão até fazendo lives. Pronto. Aí ninguém segura. Natan, gravei meus primeiros vídeos para o YouTube. Muito bom, garoto. Parabéns. Ó, essa primeira parte hoje do Clube 459, eu vou, eu vou responder perguntas para vocês. E a partir de semana que vem, nós vamos fazer uma coisa bem legal. A partir de semana que vem, nós vamos desvendar os códigos do reino. Pablo, como assim? Nós vamos desvendar os códigos do reino. Eu vou, cada dia, ler uma parábola. Não pirar. Vão ficar doideira. Agora eu vou responder perguntas. Vamos abrir aqui esse momento com perguntas. Olha que massa, Tati. Ó. Estou lendo o livro mais perto de minha audiência. Já é o quarto livro que estou lendo para eles. Muito bom. Muito bom. Transbordando e lançando o segundo livro.
fazendo lives e grupo de celular, fazendo café com colaboradores, mudar de mentalidade, muito bom. Muito bom. Olha a Verônica aí. Estão vivendo o imaginário. Uhum. Então vamos lá, manda as perguntas para mim que eu vou responder. Vamos aqui. Qual o maior código do reino? Então, o maior código é o que você dá conta de suportar, né, no nível que você tá. Então, não é assim, toma esse. Mas, sem dúvida nenhuma, um código pesado para qualquer nível é Apocalipse 3:21. Uhum. Heber Silva, como desbloquear a timidez? É bem simples, é só deixar de ser egoísta. Todo tímido é egoísta, ele acha que a outra pessoa não pode ter o que ela tem, né? Então, ele fica privando os outros do que ele carrega. Isso é doideira. Uhum. Roberto perguntou: quais são os 3 tipos de mulheres? Lembro somente que há sob o papel de homem. É a feminina, a viril e a masculinizada. 3 tipos são esses. Gustavo perguntou se eu já li A Arte da Guerra. Depois você vai na Amazon, Gustavo, e dá uma olhada lá. Eu comentei o livro A Arte da Guerra. Então tem o livro A Arte da Guerra comentado por mim. Tá na Amazon. Deixa eu pegar aqui A Arte da Guerra. Pablo Marçal. Você entra aí no Amazon. Eu acabei de achar aqui, ó. Arte da Guerra, comentado por Pablo Marçal. Tem base. Deixa eu mostrar pra você aqui. Deixa eu ver se a tela. Se a tela vai, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Janela de aplicativo. Deixa eu mostrar o negócio aqui. Olha isso. A Arte da Guerra, edição comentada, os 13 capítulos comentados por Pablo Marçal. Tem base ou não? Tá aqui, ó. Amazon. Massa, né? Como dominar a língua? Faz tudo que ela tem que fazer, fazer pergunta. Todo o tempo ficar calada, maior parte do tempo, fazendo pergunta. Hum. Como melhorar a comunicação e intimidade com a câmera? Você não tem que ter intimidade com a câmera, você tem que pensar na quantidade de pessoas que estão morrendo todo dia porque você não abre essa boca sua. Como baixar um download pesado do alto? Baixa os pequenos. Você vai baixando os pequenos, marca aí, ó. Tchum, 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 tchum. Ah, por que Deus criou primeiro a tarde e depois a manhã? É porque não tinha o sol ainda, né? Foi criar o sol lá pro quarto dia. Ele era a luz da criação. Quando ele falou raia. Então o sol ele fez depois. Hum. Como desbloquear para relacionamento? Tenho 32 anos e estou solteiro. Você deseja mesmo casar? Então começa a dar certo. É igual namoro. Alguém pergunta assim: você acha que tá na hora boa de namorar? Você tá namorando assim mesmo? Você tá bem? Aí você põe outra pessoa nesse namoro e vai funcionar.
Hum, hum. A Bíblia é o maior livro de perguntas? Se for de tamanho, talvez não, né? Mas é um grande livro de aprender a perguntar. O povo judeu gosta de fazer pergunta, né? Isso é muito bom para aprender com eles. Outro dia eu perguntei para Deus qual o código secreto do Pablo, o verdadeiro adorador. Alguém que conhece o coração de Deus. Ele perguntou: você também escreveu os códigos do Mindset da Prosperidade? Sim. Sim, senhor. Como abrir minha visão espiritual? Aprofundando o terceiro céu. Uma coisa boa pra você aprofundar nisso é enxergar o invisível, né? Treinar o invisível. Espiritual, você sempre lê assim, ó, invisível. Pablo, qual foi a ordem correta que o mundo foi criado? Deus disse haja Big e houve Bang. Bom! Big Bang. Foi assim nessa ordem. E aí tudo foi feito em 6 dias. No sétimo descansaram. Vamos nessa então. Vamos abrir a Bíblia em 1 João. Abre aí. 1 João. O Edson perguntou: que céus são esses? Céu 1, 2 e 3. O céu é o que você vive. 1, né? A atmosfera. 2 é o das potestades. E o 3 é o inacessível. Onde fica o trono? Luma Vidal. Como se desvencilhar de tantas pessoas que pedem ajuda financeira sem cair no apartável de mim? Então, quer ajuda financeira? Vamos dar instrução. Vamos dar um livro de finanças para a pessoa. Vamos dar fruto para os outros. A pessoa precisa de comer. Ajuda ela a comer naquela hora e dá uma comida para ela que ela não vai ter mais fome. Tanto no espírito, como na alma, como no corpo. Você tem que saber o seguinte, que o corpo precisa de comida. A alma precisa de comida e o espírito precisa de comida. Se você der uma comida para o espírito, que o espírito comer, né, ela não vai ter mais fome nem sede. Se você der para a alma, vai ter sabedoria, vai ter expertise. Agora, para o corpo é só comer e cagar. Fica dando comida só para o corpo, para você ver. O James Campos perguntou: dinheiro ou conhecimento? Nenhum dos dois. Meu negócio é sabedoria. Conhecimento não liberta nada. Como alimentar a alma? Tipo aqui, né? No 459. Existe chuva de ouro? Existe. Né? Quando o Deus viu chega no ambiente. Eu achei que não. Chuva de prata é quando a palavra de sabedoria desce. Hum, Você vai adotar uma criança de cada continente? Olha, só se for como discípulo, né? Quem é a referência da sua referência? Deus. Deus é a referência da minha referência. A referência é Jesus e a referência dele é Deus. Hum, a resposta é sim. Como acessar o terceiro céu? O terceiro céu se acessa da seguinte forma: mente alinhada com o coração e deixa o cérebro em flat.
que acontece, de fato acontece com as almas depois da morte do corpo? Ficam aguardando lá no Hades. Tem um paraíso e o hall do inferno, e aí a galera fica esperando lá. Vai dar uma doideira. Conhecimento. Peraí que essa aqui foi boa. O que é... Aí, ó, conhecimento é sabedoria aplicada? É o contrário. Sabedoria é conhecimento aplicado. E aí já responde essa pergunta aqui, ó. Quando será o IP 127? Agora, dia 28 e 29, pessoalmente, presencialmente. Então vamos nessa, vamos abrir aí todo mundo, 1 João. Titi, você ligou para o Ítalo Marcilli? Liguei. Liguei e mandei mensagem. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Como ficar... Dificuldade de executar o que li. Assisto. Qual código para desbloquear isso? Lê menos e pratica mais. Vai ajudar bastante. Vamos nessa. Escreve aí todo mundo. 1 João. Como treinar o invisível? Pensa. Acreditar no que você vê não é fé. É fato, né? E acreditar no que você não vê? Também é um fato. Só que é um fato que seu cérebro não viu ainda. Mas sua mente já. Isso é muito forte. Treinar a visão sem precisar dos olhos. Isso é treinar o invisível. Se eu fosse ler apenas um dos seus livros, qual recomendaria? O Destravado da Inteligência Emocional. Você sabe gerir seu tempo? Na verdade, o tempo não é meu e também não tem gestão do tempo, né? Tem gestão no tempo. Sou bom, viu? Desfruto muito. Bora, 1 João. Todo mundo segura a onda agora e vamos ler. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uau! Se dissermos, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o
pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Agora isso aqui é lindo demais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Uau! Quem é que se sente um pecador? Quem é que se sente um pecador? Escreve aí. Alguém perguntou, Pablo, você peca? Graças a Deus, né? Imagina. Imagina. Qual foi o versículo que mais mexeu com você? Coloca aí. Olha o que é a diferença de peca e anda nas trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Preste atenção. Nós pecamos, só que a gente não vive no pecado. O que é isso? Parece um pouco esquisito, mas você tem que entender. Pecar é igual cocô. Às vezes vai colocar alguma coisa para fora, você falar que não peca é mentira. Por quê? Porque você tem um corpo. Né? Você falar assim, eu vou fazer um projeto para não pecar. Já pecou. Já pecou. Então, você tem que entender quanto tempo que você escolhe ficar cagando e quanto tempo depois que você cagou você vai ficar sujo. Ponto. A gente fala, não é possível. Você peca no seu pensamento. Agora, isso não é uma prática. E um código, apesar de Davi, não peca nas mesmas coisas. Se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar. Isso é tão bom. Tem gente que fala assim, eu sou um santo. Isso é mesmo, porque no hebraico significa escolhido, separado. Então, se você está no pecado, dificilmente você vai ter comunhão. Dificilmente. Porque o Senhor, ele é justo para te tirar o pecado. Então, ele olha para você como alguém que... Alguém perguntou, o pecado tem salário? Tem a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom gratuito. A vida eterna. Tem pecado contra o corpo, tem pecado contra os outros, tem pecado contra o trono, tem pecado para tudo quanto é lado. Por que a gente anda em paz e não vive maluco com esse assunto? Porque o Senhor Jesus nos justifica. Eu quero que você escreve assim, ó, o justo não se justifica. O que é isso? O justo não se justifica. Porque ele já foi justificado. Então, quando você ouvir assim, ó, que você é justo, significa que alguém foi justiça por você. E o que é essa madrugada, né? A maioria de vocês que não vão para frente tem pecado oculto e não fala disso, não confessa isso, não resolve. Lá em Tiago 5,16 fala assim que quando você confessa, você é perdoado. Quando você fala com uma pessoa, você é curado. Olha que coisa. O que você está fazendo na vida foi o Senhor que te chamou? Não dê justificativa para ninguém. Ah, mas essa pessoa aqui é minha amiga. Se é amiga, entende. Não, mas e essa pessoa que é meu inimigo? Se é inimigo, nunca vai entender. Você vai justificar para quê? Vamos lá, vamos pegar o código aqui logo cedo. Se é seu amigo, vai entender uma hora ou outra. Então não precisa explicar. Se é o inimigo, não tem nada que você possa fazer, ele nunca vai aceitar. Então, o que eu faço? Não mexo com isso, não dou justificativa. Tem uma coisa boa pra você cortar da vida, é desculpa. Então, desculpa. O que é dar desculpa? É inventar mentira.
Anota um código aí, todo mundo. A verdade não precisa de defesa. Ela, por si só, já é luz sobre as trevas. Entende? Ponto. Jesus é a nossa justiça. Ele é o justo. Ele é a justificação. Ele é o suficiente. Então, a verdade ela não precisa de defesa. O que você aprende com isso? Rápido. Que se você é alguém que não tem nenhum pingo de vergonha na cara, você vai continuar pecando. Só que você não vive nisso. Então, eu falei isso, às vezes fica feio para algumas pessoas, mas a analogia é muito boa. Que o pecado parece esse negócio de defecar, né? Se você fala que não peca, é a mesma coisa de falar que você não caga, certo? E o que faz você pecar muito e o que faz você pecar pouco? Anota assim, ó, para pecar muito, deixe o corpo no comando, a carne. Deixe a carne no comando, vai pecar muito. Como faz para pecar menos? Deixe o espírito no comando. Como faz para parar de pecar? Morra. Que aí você não vai ter mais o corpo aqui na terra. Aí acabou o pecado, né? Como que faz para não ter mais pecado enquanto estou aqui na terra? Não tem como. Tem como você diminuir isso não ser seu lifestyle, isso não ser aquilo que tira a sua energia, aquilo que, né, para completamente seu progresso. Quer parar de pecar, é só morrer, ok? Quer diminuir essa quantidade de forma considerável, ande no espírito. Então, se o espírito ficar no comando, é muito interessante. Você trata seu cônjuge com doçura, você trata as pessoas com doçura, você trata às vezes com dureza, quando precisa também, né? Então, se você é uma pessoa que está agora arrasada por causa de erro, você tem que saber que ele é a sua justiça. Então, o que você tem que fazer? Sair fora disso. Só confessar. Quer ver? Vamos abrir aqui em Tiago 5,16. Faz muito sentido para muitos de vocês aqui que estão com a vida travada. Tiago 5,16. Aqui, ó, Tiago 5,16. Ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Na outra versão fala assim, ó. Confessai os vossos pecados, né, que tá a culpa, uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados, né, que tá sareis. O que significa isso? Se você é uma pessoa que ora pela sua culpa ou condenação, quem te dá o perdão é Deus. De homem nenhum vai te perdoar. Não é homem que faz isso. Mas agora, quando você fala uns para os outros, se abre, isso é muito importante. Assim como os bloqueios vêm por causa de gente, eles também saem por causa de gente. Então é por isso que a gente tem que confessar, conversar uns com os outros. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Se você é uma pessoa que anda sozinho, você tem um problema muito sério. Você não consegue fluir. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Então, o que a gente faz? Se eu ando no espírito, todo mundo apertando like aí, quem não apertou, aí apertando o like você já fala assim, ó, eu já apertei. O maluco perguntou, Titi, pode explicar a parábola de Marcos 5,34? A partir de segunda-feira eu vou falar só os códigos das parábolas. Bora? Bora ou não? Aperta aí o like, que o like é um botão de transbordo. Apertou? Olha aqui, ó. Esse versículo aqui de Gálatas é muito forte. Então, por que eu falo pra você não andar sozinho? Pra você ter cura, moço.
Quem não anda sozinho, quem anda sozinho dificilmente é curado de treta. A gente é curado num caminho, com as pessoas e na confissão. Olha aqui que legal, a Karen escreveu. Fiquei presa 4 anos no mesmo pecado. Me libertei com alguém que Deus me mostrou. Tiago 5,16, eu parti para a ação. 7 anos livre. Uau. Ó, versículo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Marcos, Pablo, e se eu tiver algum pecado que eu não confessei por não lembrar dele mais? Não tem como não. Tem como você ignorar esse pecado e achar que esqueceu, né? Rapidinho. Processozinho de quebrantamento ali. Fala assim pro Senhor logo depois da live. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado oculto, alguma coisa não resolvida. Aí começa a luz. Entende? Titi, a oração em línguas edifica nós mesmos? Você poderia falar sobre essa edificação? Sim. A oração em línguas, ela é para edificar seu espírito. E edifica nós mesmos quando a gente não fala, não sabe interpretar ou não tem quem interpreta. Então, esse negócio de, orar em línguas aqui para você, não precisa. Paulo fala que se for para fazer isso na frente da congregação, que você saiba interpretar ou alguém interprete. O Douglas escreveu, traí a esposa, pedi perdão para Deus e não fiz mais. Não contei para a esposa, é pecado oculto? Imagina a sua esposa fazendo o mesmo. Você avalia como pecado? Aí você pensa, você gostaria de ficar uma vida inteira sem saber disso? Sem resolver isso? Sem ver o processo de quebrantamento? Aí a pergunta é muito simples para você. Como resolver o problema de andar sozinho? Confessar ao pastor? Não precisa ser o pastor, né? Pode ser uma pessoa que você considera como acima de você e que está a fim de te ajudar. É uma brincadeira que eu vou falar. Mas eu prefiro confessar pecado para padre do que para pastor, né? Porque padre, ele não tem esposa, ele não tem filho, ele é obrigado a ficar com aquilo ali para ele. E aí você conta pro pastor, ele conta para a esposa na hora de dormir, que depois conta na mesa com os filhos, depois conta na mesa dos discípulos, aí fica todo mundo sabendo. Então é bem melhor conversar pro padre. É brincadeira, viu, gente? Você é lá da igreja católica, você confessa pro padre, da igreja evangélica confessa pro pastor, e em todo tempo você pode confessar pro irmão mais maduro, né? A dica que eu te dou é não confesse pra gente que é linguaruda, né? Porque você vai confessar e já vai se lascar. Já vai arrumar 2 problemas. Alguém escreveu, terapia resolve então. Terapia é muito bom, cara. Terapia eu nunca fiz, mas eu sei que é muito bom. Você ter alguém pra você conversar. Né? Eu sei que já tem um monte de gente pra conversar, tá tudo bem. Como andar pelo Espírito? A Deus perguntou. Vamos abrir aqui? Andar pelo Espírito, você abre o código em Gálatas 5. Mas só eu que gosto da Bíblia de jeito. Ai, ai. Onde a gente fala assim, para quem ficar usando a Bíblia? Que a Bíblia é para usar, né? Tem gente que não sabe disso. Ela é para ser usada. O manual, né, de utilização para essa geração, né? Tem gente que fala, mas usa a Bíblia toda hora. Não aguento. O Pablo ia ser tão legal se ele não usasse esse tanto de Bíblia. Na verdade, você não ia nem aguentar me ouvir, amigo, se eu não usasse a Bíblia. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha aqui pra você ver o que eu tô te falando. Vou repetir aqui, ó. Escreve aí. Gálatas 5:16, né?
Se você anda no espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, está militando. A carne tem inveja do espírito. E o espírito só quer pôr a carne no lugar. O espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro. Ou seja, o espírito e a carne estão em luta. Para que não façais o que quereis. Pablo, como que eu faço? Põe o espírito no governo. Na verdade, não no governo. O espírito precisa guiar, a alma precisa governar. E o corpo tem que desfrutar. No alinhamento, não de forma autônoma. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha lá, as obras da carne. Quando você está na carne, seu espírito está um lixo, né? Adultério é o primeiro. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você é inimigo de todo mundo. Por quê? Porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, né? O seu comer lá, sem vergonha. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Não herdarão o reino de Deus. Aí vem no 22 para responder sua pergunta. Mas o fruto do Espírito é amor. Eita, irmão. Gozo. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Benignidade é sempre ter bons pensamentos acerca dos outros. Ser benigno. Escreve aí, eu sou benigno. Mas essa pessoa não presta. Presta. O Senhor fez ela para ela prestar. E aí tudo depende do seu olhar e a forma que você fala em relação a ela. Esse filho meu aqui não vai dar alegria. Não, ele já é alegria em pessoa. Ele só tem um jeito diferente que você não dá conta de controlar. E a culpa é só sua. Bondade, fé, mansidão, temperança. Mais interessante é que a palavra temperança vem depois de mansidão. Tem gente que fala assim, então, ser no espírito sempre manso. Aí depois fala temperança. Tem hora que tem que temperar para cima, tem hora que tem que temperar para baixo, né? Contra essas coisas não há lei. Ponto. Conta essas coisas aqui do 22. Aí você exercita ela. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo. Os que não são, vivem a sua própria vida, né? Sozinho e tal. Agora, os que são, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, tem como andar no espírito. Como que anda no espírito? É baixando espíritos? Não. É fazendo a sua alma governar na direção do seu espírito e fazendo o seu corpo desfrutar, obedecendo aquilo que você foi chamado. Então, na hora do boot, a gente vai fazer assim, ó. Tudo aquilo que não fizer parte do meu propósito, aí você fala, Senhor, tire de mim. A tese da dicotomia corpo e espírito, por que ignora a alma? Ou é igual ao espírito? Não tem isso, não, é tricotomia. Nós somos um ser triuno. A Bíblia não fala que o espírito precisa ser salvo. A Bíblia fala que o espírito precisa de ser revelado, ativado, né? A alma precisa de salvação. O corpo não precisa de salvação. No grande dia, o corpo vai receber a glorificação. Não é a dicotomia, é a tricotomia. Olha que legal isso aqui, ó. A pessoa fez uma pergunta mó legal aqui, ó. João Pedro. Qual a diferença de equilíbrio e harmonia? Jesus era um cara equilibrado. Jesus não era equilibrado. Ele chegou na porta do templo e derrubou tudo. Que lá não é equilíbrio. Que lá chama balanceamento. Então vamos lá. O que é equilíbrio? Você vai escrever, todo mundo esquece assim. Equilíbrio é igual a agradar todo mundo. Equilibrar as relações. Rapaz, tem hora que você tem que descer o bambu. Tem hora que naquilo que você acredita, seu coração pega fogo, você vai ter que ir pra cima.
Não existe isso de queijo barato. Eu falo poucas e boas, amigo. Acabou que tava lá falando assim, não, Jesus, você não vai morrer não. Aí do nada ele grita com o cara assim, arreda-te daqui, Satanás. Tava falando com Pedro. Tem coisas malucas que aconteceram. Né? Tá tudo relatado lá no Novo Testamento. Ó, o Thiago falou, eu fiz um voto com Deus, na época eu não tinha conhecimento sobre a Bíblia. Eu prometi a Deus 50% da minha empresa para Deus. Até hoje eu não cumpri o voto. Há 6 anos, posso pedir para cancelar o voto? Thiago, faz igual eu, cara. Entrega 100% na mão dele. Se ele quiser que você dá isso para os outros, você dá. 50% é muita mesquinharia. Imagina o que que você perde. O que que você perde dando tudo que você tem para o Senhor, sendo que tudo é dele. É uma questão só de confiança. Você fala assim, eu tô com o Senhor. Agora, se você comprometeu em dar dinheiro em algum lugar, você perdeu a paz, senta você e ele. Não é? Você não crê nele, você não precisa da minha resposta. Você vai pedir para ele, tá? Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Gálatas 5:25. Olha aqui, o Oséias. O cara que cospe no chão e passa barro no olho. Quero ser doidinho igual ele. Totalmente equilibrado. Totalmente equilibrado. Como crucificar a carne? Já está perguntando. Ficar entre nós. Pensa uma coisa, gente, aqui, ó. Presta atenção. Pensa a gente, exatamente, agora. A gente tá acordando cedo, ouvindo a palavra, fazer boot, toca o terror, tá tudo certo. Agora pensa a gente ao contrário. Alimentando a nossa carne. Preguiça, lascívia, fala dos outros. Só vive pensando em falar dos outros, né? Não produz, procrastina, tá preso em pecado de pornografia, de sexualidade e vai só piorando. Aí você vai lá, vamos beber uma cervejinha, aí você começa a fumar, começa a fazer um monte de coisa. E aí você só vai afundando, afundando, afundando. Aí você fala, que diferença que tem em você quando você anda no espírito e quando você anda na carne? Você vai ficar afundado na lama, no meio do lixo. E a outra você vai andar de planador sobre a terra. Quando você anda no espírito, é como se você estivesse andando num aviãozinho planador. Você desliza, você voa nas asas do espírito. Só se andar no espírito. Mas se você é uma pessoa que vai se entregando, tem um termo no latim que chama absint. Um abismo chama outro abismo. Olha que legal. Meus pastores aderiram à tese dicotômica. Fiquei confuso porque acredito na tricotomia. A Bíblia fala para você redimir a alma. A alma, quando é alma, fala de alma. Espírito fala de espírito. Né? Seus pastores são legais. E eles devem estão. Eles estão, mesmo. Tenho certeza que eles não estão fazendo de maldade. Eles estão fazendo uma coisa bem simples. Eles estão aprendendo a ler a Bíblia. Aí eles estão falando esse negócio de tese aí. Aí depois eles vão aprender um pouco mais, depois eles mudam. Tem paciência. Rony perguntou: reino é diferente de salvação? 100%. Luciana perguntou um negócio legal. Pablo, se você fosse um de nós assistindo e seguindo para a ação, o que você faria? Depende do nível, né? Depende do nível. Agora eu mesmo assistindo, eu mesmo ia ficar dando risada. Eu ia falar, mano, esse cara sabe esses trem da onde? Como que isso funciona? Tem como você me dar uma tarefa? Me passa uma tarefa. Eu ia ficar doido. Agora, se eu reconhecesse, se a minha alma reconhecesse, se meu espírito reconhecesse que o Pablo que vocês estão assistindo carrega códigos do reino, eu ia escavar tudo. Por quê? Porque o Pablo que vos fala, ele foi assistindo e acompanhando várias pessoas e capturando os códigos. E eu, de verdade, eu assisto uma pessoa até pegar os códigos. Então eu ia falar assim, me dá esse código, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu ia pegar todos os códigos.
Tem gente que levou alguns anos. Tem gente que levou alguns anos para pegar. Então todo mundo carrega os códigos. Então depende do que você está caçando. A menina perguntou aqui, ó, uma senhora. Devemos ler a Bíblia o dia inteiro? Eu te pergunto, você tem que fazer uma única atividade o dia inteiro? Você precisa também trabalhar o dia inteiro? Não. A Erika perguntou, beber cerveja é pecado? Não. Mal vou te falar, vou fazer uma pergunta, Erika. Você dá conta de ficar sem beber? Você falar não, é pecado. Aí você ficou viciada. Entende? Titi, as doutrinas da igreja são enviadas por Deus ou são criadas pelo homem? Mas se tiver mais de duas igrejas com doutrina diferente, você acha que Deus mandou as doutrinas? Doutrina é um código cultural, moço. Vamos discutir o reino, que mané doutrina. Eu ando na igreja tal, que tem que tampar a cabeça. Tá tudo bem, você gosta de lá? Tampa a cabeça. Na minha não pode pintar unha de vermelho, porque é do diabo o vermelho. Tem gente que já pegou a tabela Pantone, que é a tabela oficial de cores que a gente usa, e já pôs lá metade das cores pro diabo e metade das cores para Deus. As cores mais claras de Deus, as cores mais pesadas, chamativas do diabo. Pablo, na minha daí só usa saia, né? Não pode usar calça. Aí a outra, né, não vai dizer aqui. Isso é código cultural, isso tem nada a ver com Deus, nada a ver com o reino, nada a ver, nada a ver. Pensa num povo que é bobo. É o povo que acha que colocar roupa e colocar trem na cabeça, colocar sapato de não tem nada a ver. Isso é código cultural. O que eu mais gosto em código cultural é que ele é criado para todo mundo parecer com todo mundo. Todo mundo. Tem gente que não tem doutrina nenhuma dessas pro corpo, mas conversa igualzinho, é o tipo de doutrina linguística. Então, assim, você acha a gente bobo fazendo isso? Você tá divertido? Você gosta? Então fica na sua, mano. Doutrina de igreja é código cultural de povo, moço. Lá é ajuntamento de gente. Não tem nada de errado. Só não tem nada de espiritual nisso. Tem uma coisa, na verdade, tem a parte espiritual disso. Querem ser um só povo. Entende? E aí, por que tem um código cultural? Porque se alguém anda fora dessa cultura, tem que ser expurgado. É código visual, moço. Lembra disso. O que é um código visual? Você coloca um código e aí todo mundo pratica. Faz sentido? Tá te fazendo bem? Continua. Alguém perguntou, há pecado sem perdão? Sim, mas quando o Espírito Santo você tá perdido. Ah, minha vida mudou no 459. Flávia. Flávia falou mais cedo aí, tem um tempão já, meses que ela se guarda e quer se relacionar com alguém que te segue. Lá, Rio de Janeiro, Copacabana, já soltou aí. Vai achar. Vai ter um evento para os solteiros aí, e divorciado e gente que quer casar, né? Então, o que é uma doutrina? Essa aqui eu tenho que te explicar, para você contar para um monte de gente. Aquele aqui, inclusive, é pastor. Ó. Doutrina de igreja é igual a código cultural. Ela já sabe. Por que você não faz uma doutrina de ser cheio do Espírito todo dia, de ler a palavra todo dia? Essa aí é uma doutrina que eu não vejo em lugar nenhum. Então, doutrina é código cultural. O que você tem que focar? Foca nos frutos do Espírito. Foca nos frutos do Espírito. Se você focar nisso, já era. Já era. Quem anda no Espírito não está debaixo da lei. Quem falou foi João. Se tiver se você tiver debaixo do Espírito, não tem lei. Não vai, ó, aqui, ó. Na verdade está em Gálatas 5:23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. Você acha mesmo que Deus ia falar assim para você põe saia, você põe coque, você coloca um véu, você não pode pintar. Vocês têm que andar tudo de terno.
Vocês têm que ficar apertando campainha domingo na casa dos outros. Vocês não podem fazer nada no sábado. Vocês não sei o quê. Vocês não sei aonde. Vocês não sei o quê. Vocês... Ah, moço, presta atenção. Você tem que viver acusado, entregando aquele panfleto nos pão de ônibus e nos hospitais. Vocês vão achar que você é evangelizar. Antes era todo mundo pelado, moço. Todo mundo pelado. Aí deu bobeira, teve que pôr uma figueira. E depois ele matou o cordeiro para não ficar pelado. E falou, agora se vira. Aí quando juntou um povo, cria um código. Aqui em casa é cheio de código. Aqui em casa é cheio de código. Então aqui em casa tem quem senta à minha direita. Carol senta à minha direita. Primogênito senta à minha esquerda. E aí o segundo, o 02, senta à esquerda do primogênito. E depois o terceiro senta à esquerda do 02. E a pessoa mais nova sempre senta à direita da mãe. Então, é simples. Não tem nada de errado. Olha lá, alguém falou. E não comer carne de porco. Tô eu lá na África, o povo passando fome, comendo rato. Falei assim, ó, nós vamos fazer uma festa tabernáculo. Manda comprar aí umas leitoas, vaca. Aí ficou todo mundo tenso. Falei, o que foi? Aí uma pessoa, a gente não come carne de porco. Eu falei, mas rato vocês comem? E não, mas é pecado. Eu falei, não, pecado na sua cabeça. Se você quiser ficar livre, eu vou fazer o porco aqui. Quem for livre, come. Quem não for, não come. Não, não faz não. Aí o povo aqui não come, não. Eles acham que é pecado. Não, mas comer rato não é pecado, não. Um dia que eu tava lá, a senhora tava passando fome. E aí, comeu rato. Até um trem ruim. Então, o que acontece? O nosso padrão é o reino. Então, essa questão de código cultural é muito forte. Muito forte. Por que que um monte de religioso choca quando me ouve? Porque eu não sou do padrão deles. E o senhor me chamou para ser fora do padrão. Entende? Alguém escreveu, mas o seu 03 vai dominar os outros. É porque ele é mais bonitinho, pequenininho, os outros também eram bonitinhos. Vocês chegaram depois da minha vida e vocês acham só ele bonitinho. Cada um aqui é uma máquina, ninguém vai dominar ninguém aqui. Não tem ninguém aqui que vai dominar o outro, não. Aqui eu tô treinando separadamente eles. Dá mais trabalho treinar crianças assim. Alguém perguntou se eu já assistiu o Luiz Hermínio. Que isso, cara. Eu amo o Luiz Hermínio. Grande amigo e tem uns códigos do reino absurdo. Absurdo. Titi, como faz a Santa Ceia? Não existe Santa Ceia, moço. Chama ceia. Santa Ceia é só para tirar um monte de gente que precisa de tomar isso. Não tem esse lá escrito na minha Santa Ceia. Tá escrito ceia. Santa Ceia é mais um linguajar igrejeiro para fazer você ficar morrendo de medo de tomar. A ceia é para quem é pecador. Tem gente que fala, meu Deus, eu não vou tomar se eu tiver em pecado. Você pede perdão e toma. E o JB Carvalho, você gosta? Outro grande amigo. Já virou uma madrugada conversando nos Estados Unidos. Ele me abençoou muito. Ali, o livro dele é um cara assustador. Eu já peguei vários códigos com o JB. A Luma perguntou assim: você acha que alguns dos seus códigos são culturais para seus discípulos? Com certeza. Aqui em casa tem código, aqui de casa. Na minha empresa, nas nossas empresas, tem código, dá para ver quem não está no código. Isso é código cultural. Código cultural é de um povo, entende? Eles têm que ter unidade e propósito. Se não tem, o código cultural já mostra. Por isso que eu falo, você está numa igreja ou você faz parte de uma comunidade, você acha certo ou errado? Eu acho que se aquela comunidade faz aquilo, isso é tão temperado, se você pensar de jeito, não tem nada de errado. Só que se você falar, eu não vou pôr o véu na cabeça, então você não pode fazer parte daquele povo, só isso. Mas você é filho de Deus do mesmo jeito, né? Se você aceitou que você é filho de Deus. Então, o que acontece? Na minha casa tem código cultural de sentar na mesa, de seguir as coisas que eu e a Carol nós definimos, entende? Dá pra ver quando a pessoa tá desconectada, mesmo andando comigo, dá pra ver pelo código cultural. Véio. Esse é o detalhe. Por exemplo, por que querem controlar o que você fala? Porque se você falar, vocês perceberam já que tá tendo ataque em rede social e tal, se você falar de certos assuntos,
Você já é identificado imediatamente. Então, se você não tiver sabedoria para viver nesse século, se você, meu Deus, se você não entender como é que vive nesse século, rapidinho vão ceifar você na atmosfera. Tem uma coisa interessante que deixa qualquer um doido, né? Quando alguém fala assim, bebida é pecado. Aí você fala, por que Jesus fez o melhor vinho na festa? Pior de tudo que você tem que saber é que todo mundo já tinha bebido pra caramba. Isso vai deixar você doido. Porque o mestre Sala fala o seguinte, por que você deixou para colocar o melhor vinho no final? Por que você deixou o melhor vinho pro final? Olha só, o povo já tinha bebido. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi lá e deu o vinho pros caras mesmo assim. Entende? Então, o que acontece? Tem um negócio chamado politicamente correto. Então, tem alguém querendo dominar a Terra. Falar quem não? Tem alguém querendo dominar a Terra. E aí, para dominar a Terra, precisa de código cultural. Alguém perguntou se tinha álcool nesse vinho. Você não entendeu? O mestre Sala falou assim: o melhor vinho ficou pro final. Você acha que não tinha álcool no vinho? O melhor vinho ficou pro final. Não tá falando de vinho, mas falando de suco de uva, não. Vinho. Então, a palavra fala: tudo é lícito para você e algumas coisas não convém, pelo seu código cultural. Ponto. Mas se você é livre, você vai chocar um monte de gente. Olha lá, Pablo, é bom fazer pergunta, que isso aqui ajuda todo mundo. Ó. Olha só. Bruno Castro, Pablo, mas Deus não deu ordem levítica sobre vestimento e alimentação? Em Gênesis e Êxodo sobre o sábado, isso seria cultural? Sim, para os judeus. Eu até te pergunto, Bruno. Tô vendo que você está careca e sem barba. Se você faz o canto da barba, você tem que ser apedrejado, segundo Levítico. Por que você não segue o código cultural dos judeus lá? Ponto. Sobre o sábado, o próprio Jesus curou no sábado e foi perseguido por isso. Mas Jesus quebrou o sábado? Não, Jesus é o sábado. Sábado significa descanso e não escravidão. Eu sei que é difícil demais falar isso pro ignorante religioso. Difícil ouvir isso. Mas tá tudo bem. A Rosângela escreveu: é cada pergunta, Rosângela, que a pessoa precisa resolver nela. Entende? Então não tem pergunta idiota. Idiota não faz pergunta. Geralmente o idiota só afirma, reclama e murmura. Lembra disso, pega esse código aí. Rafaela Porto, como saber para o que eu fui chamada? Seu bloqueio tem intimidade com seu propósito, a sua identidade aponta seu propósito. As pessoas que você anda no caminho vão delinear esse propósito. Ponto. Eu gostei desse 459 hoje. Acho que tá parecendo escola dominical. Evento para solteiros quando? Vamos fazer esse trem em novembro. Minha equipe aí, marca esse evento logo no resort aí que eu não aguento os outros me perguntar de evento. Pablo, morar junto sem casar é pecado? É pecado. É pecado. Terrível, né? Um monte de gente aqui tá pecando todo dia. Acorda o dia, igual um amigo meu, empresário. Ele falou pra mim assim, todo mês, todo mês, quando começava o dia primeiro, eu já estava devendo R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. Ele falou, imagina você trabalhar todo mês pensando, isso já comecei o mês devendo 1 bilhão, então eu tenho que faturar esse 1 bilhão pelo menos para pagar as contas. 1 bilhão por mês. Por que você não é sócio do Jorge Paulo Lema? Eu não preciso ser sócio do Jorge Paulo Lema. Pra quê? Ser sócio da Heinz, ser sócio do Burger King, ser sócio de tanta empresa que tem. Eu não tô com tempo para ser sócio de Jorge Paulo Lema, não. Ele é legal. Mas eu acho que a nossa linguagem é bem desconectada, né? Um homem de 80 anos com um de 30, é um pouco difícil isso acontecer. Não é impossível não, mas não tô afim de mexer com isso não. Pablo, posso ter um sócio que não seja cristão? Pode, você vai se lascar rapidão.
Ah, você tá falando que só tem que ser. É o que eu tô te falando. Imagina um cara que vive às avessas do que você vive. Um cara que na hora que tiver que decidir por você ou por alguma coisa X, ele vai meter o pé em você e vai quebrar seus princípios. Você sabe? Lembra que tudo que você faz, que você acha que não tem como fazer, e aí você vai fragilizar o que você acredita, você vai pagar um imposto. Ah, hum. Vamos escolher o sócio pra gente andar. Lembra que você tem que escolher pessoas para andar com você e você tem que saber que elas vão te arrebentar. Lembra disso. Tá tudo bem. Você vai aprendendo e depois você já não faz mais com aquele tipo de gente. Mas não tem como ficar bom sem se ferrar, né? Moro junto, tenho 2 filhos, sou casado no coração e não no papel. Isso também não é um código cultural? Sim, André. André é cripto. Faz o seguinte, quando você for comprar um terreno, aí você não coloca ele no coração também, não registra no cartório, tá? Quando o seu filho nascer, os dois, eu duvido que você tenha registrado eles no coração. Você registrou eles no cartório. Qual que é o problema de assumir sua mulher no cartório? Você tem medo? Ela não é mulher suficiente? Você não é um homem suficiente para segurar as pontas? Você morre de medo da sua família ser igual a da onde você veio? Responde para mim, André. Cripto. Esse é um código cultural. Esse é um código cultural de quem não acredita no casamento. Então, quando você não acredita no casamento, o que você faz? Deixa de qualquer jeito. Deixa sem assinar o papel. Entende? Porque as pessoas não assumem o casamento, foi criado na lei, assim, a união estável, para dar direito, porque as pessoas querem cortar, né, o direito dos outros. E se sentir segura. Deixa eu te contar uma coisa, André. As mulheres, elas precisam de segurança. E você casar no coração não dá segurança para a mulher, entende? Ela não se sente protegida. Ela sente assim, tô de freelance nessa casa. É, mas você tem 2 filhos com o André. Mas eu sou freelance. Eu só tô no coração dele. Na hora que o coração dele der um reset, cadê nós? Nós não tá lá. Sacou, amigo? Manda mais aí, André, que é fácil de achar. Você aqui com sua foto. Olha que legal. Amo muito minha noiva. Ela está caminhando muito lentamente nos princípios do reino. Invisto ou busco alguém que esteja na frequência? Cara, você tem que saber uma coisa assim, importantíssima. Quando você tá em noivado, noivado tem que dar errado, moço. Tem que dar errado. O que que significa isso? Se der certo, casa. Você já tá tendo um gasto de energia nisso, ah, mas eu amo essa pessoa, mas por amar essa pessoa, deixa ela viver a vida dela. Se ela não quer entrar no nível, já era. Depois que casou, tem que ficar. Ah, aí você fica firme. Tatiana, engraçada. Vou ter um filho de um ateu. O que que eu faço? Não somos casados. É, vou ter filho de um ateu. Primeiro, ele não é ateu, ele é agnóstico. Tem que desclassificar ele de ateu para agnóstico. Né? O que que você tem que fazer? Você vai ter que resolver o que você não resolveu antes, né, Santa? Vai ter que, você vai ter que resolver isso aí e virar uma mulher de Deus, né? Porque quando eu falo virar, sem te acusar, né, se eu fosse uma mulher de Deus, você nem ia entrar num jogo desse. Mas já que você entrou para resolver o problema de um ateu, virar ex-ateu, depois virar ex-agnóstico, depois virar filho de Deus, você tem que dar testemunho, né? Agora, se arrumou essa, tá tudo certo. Bora dar um jeito. Ah, olha aí que coisa boa. Pablo, eu era pastor da Universal. Ouvindo você, fui atrás da minha verdadeira liberdade. Foi uma doideira. Que massa, Pedro. Tomara que o Edir Macedo não veja isso. Senão vai dar treta, né, amigo? Foi pra liberdade que o senhor te chamou, né? Hum, hum, hum.
Essa pergunta aqui eu gostei, ó. Poliana Andresa. A pessoa pode encontrar Deus sem ser na igreja? Vamos fazer um teste? Paulo estava caminhando para Damasco enquanto Jesus estava dentro da igreja? Não. Deixa eu te explicar. Deus, ele não foi criado, ponto. Se ele não foi criado, ele não cabe em lugares. 2 pontos. Quem foi que falou que Deus está na igreja? Se a palavra diz que o Senhor, ele habita em meus louvores. Você pode louvar na sua casa, você pode louvar no carro, você pode louvar na sua empresa. Eu faço isso nesses lugares também. Então vamos lá. A palavra fala que Deus não habita em templos criados com as mãos humanas. Ponto. Deus, ele habita num templo que ele criou com as próprias mãos, nós. Olha que coisa interessante. Jesus não pregava em sinagoga, ele pregava na rua. Quem você tem que encontrar? Um prédio, uma religião, um templo ou a palavra? Poxa, você tem que me responder isso. Aí você pergunta, você pode encontrar Deus? Você vai encontrar um fantoche religioso lá, uma experiência religiosa. Você encontra, Deus é 2 ou mais, aonde tiver 2 ou mais. Aonde? Olha aonde. Ou onde. Onde tiver 2 ou mais. A indignação de uma pessoa com a pergunta da outra me chama mais atenção do que o que fica calado, sabe? Caraca, é cada pergunta. Deus está em nós, em todos os lugares. Não tem como ter um lugar onde Deus não está. Mas ele habita só naqueles que são chamados de filho. E vocês têm que saber. A habitação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Tá certo? A carne é grande quando o cônjuge não está alinhado com o reino. É grande, mas dá para suportar. O que você chama de códigos culturais, Pablo? Muito simples. Código cultural é o que 2 ou mais, quando estão juntos, decidem fazer e aquilo vira parte da identidade do grupo. Código cultural é identidade coletiva. Vamos. Renato, olha a pergunta do Renato. É válido fazer um serviço fora do propósito só para me libertar do funcionalismo público? Deixa eu te explicar. Você pode fazer o que você quiser, amigo. O senhor te fez livre. Tudo o que você fizer e for armamento para cumprir o propósito é o propósito. Tá doideira, hein? Eu tenho que contar uma coisa para vocês, que às vezes vocês ficam achando aí com relativização e tal, que Deus está dentro de todo mundo. Se não tiver um homem regenerado aí, não tá. Você tem que saber disso. Márcia tá pedindo, me indica um curso de PNL, indico. Leia tudo que o apóstolo Paulo fez, que você vai... Começa com Romanos 12:2, é o curso de PNL, Programação Neurolinguística. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uhum, uhum. Então tá bem simples de resolver. Vamos pro boot? Foi bem maneiro hoje, né? Vocês gostaram? Tem alguma... Vocês querem ir pro boot? Por que vocês não fazem o boot sozinho? Pra vocês irem aprendendo. Vamos fazer o boot junto ou sozinho? Quero ser teu sócio. Seja sócio de Jesus em primeiro lugar. Juntos. Bora fazer o boots. Fechando os olhos. Titi, os códigos culturais fazem os religiosos terem dificuldade para acessar o reino. Dependendo dos códigos, sim. Muita religiosidade não faz, não. Vocês são conto pra vocês logo cedo. Taça da doutrina de Satanás. A maior parte dos códigos religiosos é uma taça.
E não acessa o reino por nada, enquanto não se livra disso. Enquanto não se livra disso. Fechou? Vamos fazer o boot. Fecha os olhos. E vamos lá, respira 3 vezes bem fundo. Eu te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. Sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. Seu amor não tem fim. Eu acesso o meu espírito nessa manhã. Meu espírito acessa o Santo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E eu renovo a minha identidade nessa manhã. Eu renovo o meu propósito nessa manhã. E eu removo. E peço que o Senhor me dê clareza de tudo aquilo que não faz parte do meu propósito. Aquilo que não faz parte do meu propósito, que o Senhor tire isso de nós. Mesmo que tenha prejuízo, seja o que for, aquilo que não faz parte, que o Senhor me ajude a resolver. Eu coloco nas suas mãos tudo que eu estou fazendo, todas as empresas, todos os meus filhos, tudo aquilo. Meu casamento, a minha esposa. Me dê clareza todos os dias. Me dê paz que excede o entendimento. Começa a visualizar agora você voando mesmo, nos ares. Porque a palavra diz que aquele que é no Espírito, ele anda no Espírito, o Espírito sopra como um vento. Começa a ver um vento forte levando você para uma nova direção. E você está voando nas asas do Espírito. Sinta isso. Como é bom andar no Espírito. Não precisa de pôr gasolina, não precisa de energia elétrica. Precisa só estar na leveza, o vento te leva. O vento sopra para onde quer. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. O Espírito sopra você. Você está sendo colocado num lugar hoje. E esse lugar é o lugar onde fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas. Começa a voar. Pode abrir as asas assim, ó. Assim como o nadador mergulha, para voar você precisa bater asas. Você bate os braços na água para você navegar sobre as águas, agora bate as asas como a águia. Sinta o vento batendo no seu rosto e comece a entender que toda vez que você desejar ser essa águia que não voa, você vai viver na carne, lá no chão. E aí você toma cuidado com essa esfera, porque você foi feito para voar. Começa a sentir agora os frutos do Espírito aniquilando todas as concupiscências da carne. Você que tinha um vício, começa a se ver sem esse vício agora. Substitua por um hábito positivo. Começa a ver você com os códigos do reino, você com o código cultural do reino. Não tem doutrina que segura você a não ser a do reino. Começa a sentir uma paz que excede o entendimento e começa a inaugurar uma nova fase. Tem um grande laço nos ares, agora você vai cortar esse laço. Você está inaugurando uma nova fase que você está entrando. Uma nova fase que você está entrando agora. Começa a ver agora pessoas, vira a cabeça mecanicamente para baixo, pessoas embaixo pedindo para você ensinar elas a voarem. E aí você está descendo. Esse é o verdadeiro transbordo, quando você sabe voar. E aí as pessoas olham e falam, me ensina a voar. E agora você começa a dar instrução, desce e instrui várias pessoas e fala, você tem asas espirituais, você pode fazer isso. E aí você começa a ajudar um por um. E os primeiros começam a bater asas. E você está se divertindo muito com isso, porque isso é muito bom. Fazer as pessoas ativarem identidade e propósito. E aí várias pessoas agora estão voando. Olha em volta. Olha em volta. Olha a quantidade de pessoas voando, porque você tem sido uma testemunha viva disso. Você tem sido uma ótima professora, um ótimo professor.
Respira. Isso é muito bom. Abre os olhos, um sorriso e esfrega suas mãos. Muito massa. Como é que foi pra você? Foi muito massa, hein? Voando. Só voa quem é leve. E se tiver pesado, tem que ter propulsão. Você tem que saber desse código. A religiosidade impede você de acessar o reino. Não é a religião, é a religiosidade. Faz isso todo dia, põe seu espírito para baixar os downloads todo dia. Entende? Nossa, isso é muito bom. Pensa numa coisa que é muito boa. Foca nela. Todo mundo tá assistindo aí, ó, entra nessa última. A verdade não precisa de defesa e compartilha. Vai lá, comenta. Tamo junto. Até depois do fim. Você que não conseguiu decolar, você precisa libertar algumas coisas dentro do seu cérebro. Tá pesado. Pesado. Tamo junto. Até amanhã. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Eu vou fazer uma live semanal toda quarta. Mas eu começo depois. Eu avisei nos stories. Tá? Vou fazer uma live semanal. Quarta ou quinta, hein? Vou fazer uma live, eu aviso pra vocês aí. Fechou hoje à noite, ó. Acho que é amanhã. Vou fazer uma live amanhã. Os que quiserem ir presencialmente, compra o ticket pra você estar lá presencialmente. E tem o MedDP dia 28 e 29. Que a gente topa pessoalmente e vamos rachar o bambu. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim.